Olá, pessoal. Espero que estejam bem, né? A gente vai dar continuidade à nossa aula e essa vai ser a nossa última aula sobre indústria, tá? Então, vou dar uma revisada do que a gente já falou um pouco. Vou falar mais sobre Fordismo, Taylorismo, né, e Toyotismo, deixar isso muito bem claro. E gostaria muito que vocês lessem o capítulo 2, é capítulo 2, eu acho, do livro 1, tá? Para a gente tirar dúvidas quarta-feira, quando a gente vai ter aula online, né? Então, seria interessante vocês darem uma lida nesse capítulo aí. Dê uma olhadinha se é o 2, não sei se é o 2 ou 3, para a gente deixar ele bem claro, porque a partir da próxima semana a gente vai falar sobre fontes de energia. Então, eu preciso que ao final dessas aulas vocês tenham compreendido a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, os seus impactos e os modelos de produção que a gente falou até agora, tá? Então, hoje, a gente já vai começar daqui, ó. A gente já vai começar falando sobre, dando uma resumida entre a primeira e a terceira Revolução Industrial. Então, a primeira, vocês sabem que surge na Inglaterra, acúmulo de capital durante as grandes navegações e as grandes reservas de carvão, né? A segunda, ela é bem mais rápida, tá? E ela tem como principal característica o domínio dos motores a combustão e o uso do petróleo como principal fonte de combustível, né? Sai o carvão, entra o petróleo. E também o uso massivo de energia elétrica e um grande destaque para as indústrias automobilísticas. Daí que os modelos de produção que a gente está falando no futuro são majoritariamente desenvolvidos dentro de indústrias de automóveis, Fordismo, Toyotismo e futuramente o Volvoísmo, né? O Volvismo. Enfim. Então, quando a gente fala da passagem da segunda para a terceira, que é a que nos interessa mais agora, né, que a gente chama de revolução técnico-científica, nós temos um mundo ali pós-1970, ou seja, é um mundo jovem, eclodindo e se conectando. E a indústria automobilística ela vai sendo lentamente substituída pelas indústrias petroquímicas, né, de química fina, e as indústrias de tecnologia, certo? Principalmente a produção de software e hardware, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Assim, quando a industrialização se propagou para o resto do mundo, a revolução técnico-científica ela se expandiu até mesmo com maior rapidez do que no passado. Ela influi sobre todo o planeta, embora concentrada nos países ricos, aqueles que se desenvolveram primeiro, se industrializaram primeiro, continuam na vanguarda do processo de industrialização, embora tenham menos recursos naturais do que países subdesenvolvidos como o Brasil, países africanos e por aí vai, né? E se difunde em algumas áreas privilegiadas de países subdesenvolvidos, como em regiões da China, principalmente, da Índia e de outras nações. Isso aqui é um mapinha das regiões centrais e periféricas relacionadas à indústria, tá? É uma projeção cartográfica azimutal, que você já deve ter estudado com outros professores aí no início, e ela tem uma projeção que ela não permite uma análise perfeita das formas e dos tamanhos. Não se atentem a isso. Se atentem aos lugares onde as indústrias estão concentradas, tá? Aqui nós temos, ó, aqui é o norte da África, aqui é a América Latina, tá vendo aí? Toda essa região aqui, a gente chama de periférica. Então, o Brasil está numa região industrial periférica. Enquanto a parte central, Europa, Estados Unidos, Canadá, estão numa parte central do processo. Professor, mas a China está aqui, a Índia está aqui. Ainda são áreas periféricas, tá? Claro que o processo de industrialização deles, a terceira revolução industrial deles, é muito mais acelerada do que a nossa. Nós temos regiões no Brasil onde a indústria avança, sul e sudeste. Mas a gente tem regiões ainda muito atrasadas, como o norte e nordeste, né? E por aí vai. Centro-oeste também. A primeira revolução industrial, do carvão e da indústria têxtil, foi lenta. Até hoje existem países subdesenvolvidos que ainda não conseguiram superá-la. Olha que doideira. Enquanto a gente está falando de terceira revolução industrial, dentro do processo de globalização, a industrialização ela não é uniforme. Enquanto tem países pensando na quarta revolução industrial, na indústria 4.0, a gente tem países na África ainda apegados a modelos industriais da primeira. Olha que diferença. E isso acaba refletindo no desenvolvimento social e econômico de cada país, né? A segunda revolução industrial foi bem mais rápida e, ao mesmo tempo, ela se espalhou de maneira mais uniforme. Enquanto a primeira se concentrou na Europa, a segunda ela se espalha entre Europa, Estados Unidos, Japão e depois chega aqui nos países periféricos, né?
A terceira, ela é muito mais rápida. E se as duas anteriores mantiveram as suas características por séculos, a terceira, ela sofre alterações a cada década, já que a gente está falando de uma terceira revolução baseada em telecomunicações e transportes. Ela sofre muito mais alterações do que as revoluções anteriores. O carvão, ele foi a fonte de energia básica da primeira revolução industrial. O petróleo foi a principal fonte de energia da segunda. Já na terceira, nota-se um progressivo declínio do petróleo, que todavia continua a predominar, né? Quando eu estudei no ensino médio, o professor dizia que o pico do petróleo seria 2020. Estamos em 2020 e a produção de petróleo ainda cresce. Então, eu acho que o petróleo não vai deixar de ser uma fonte tão importante tão cedo. Mas a galera que enriqueceu às custas do petróleo, como Oriente Médio, Europa, Estados Unidos e Rússia, passaram a investir em energias renováveis. Então, mesmo que o petróleo deixe de ser a principal fonte, deixe de ser o combustível dominante, os países que se desenvolveram às custas dele vão continuar predominando, porque acumularam capital graças à sua exploração. É até um debate entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Quando eles vão debater clima, os países desenvolvidos querem mais investimento em energia limpa, substituição da matriz energética de carvão e petróleo por uma matriz mais limpa, né, ou nuclear, ou de biocombustíveis, e os países subdesenvolvidos dizem, não, companheiro, vocês se desenvolveram explorando o meio ambiente e os combustíveis fósseis. Agora é a nossa vez. E aí você tem China, Índia, com muitas termoelétricas ainda. África, né, na África, os vários países africanos também usam muitas termoelétricas. O Brasil, conhecido mundialmente por ser um país de fontes de energia limpa, toda vez que a sua energia fica muito cara em casa, se você olhar a sua bandeira, nós temos bandeiras verde, amarelo e vermelho. Nos períodos de estiagem, nos períodos que menos chovem no Brasil, pode notar que a energia fica mais cara, vai para a bandeira vermelha. Por que isso acontece? Porque as termoelétricas são ligadas, e essas termoelétricas são movidas a carvão e petróleo, e aí custa muito mais caro ligar elas do que as usinas hidrelétricas que a gente usa normalmente. Tá? É até um debate que a gente vai ver no futuro aí. Então, a base da terceira revolução industrial é a transformação das fontes de energia, das múltiplas fontes de energia. O debate chega à porta dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente não pode mais consumir como a gente consumiu na primeira e na segunda. A gente não pode avançar o modelo de consumo. Imagine que se hoje, no modelo de consumo norte-americano, se todos os países do mundo consumissem como os Estados Unidos, a gente ia precisar de 4 planetas e meio. A gente só tem um. Então, não é só avançar tecnologicamente, mas é como avançar, como expandir, como melhorar. E eu costumo dizer aos meus alunos que a gente só vai resolver o problema ambiental quando for mais barato resolver. Hoje é mais barato degradar. Hoje é mais barato poluir. Né? O órgão mais sensível que a gente tem no corpo é o bolso. Quando começar a pesar no bolso, as pessoas vão inovar e vão desenvolver tecnologias autossustentáveis, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente vai falar de mão de obra. A mão de obra da primeira revolução industrial, ela predominou o uso do trabalho intensivo. A galera trabalhava de 12 a 16 horas. Olha que absurdo. Eram mal remuneradas em geral, o que não mudou muito, né? E a qualificação profissional era mínima. Afinal, era esforço repetitivo, era uma mesma atividade, era algo simples e a máquina ditava o ritmo, né? Na segunda revolução industrial, a gente teve aí, né, muitas greves, movimentos trabalhistas e uma redução dessa carga horária para 8 horas, tá bom? E o trabalhador ele passou a se especializar mais, principalmente nos países desenvolvidos, realizando um trabalho cada vez mais técnico. Daí o investimento em educação ser primordial. Quanto maior a sua qualificação profissional, maior a sua média salarial, tá bom? A média de serviços. E na terceira revolução industrial, nós tivemos uma média diária de até 6 horas. Não quer dizer que todo mundo trabalhe 6 horas. Mas, por exemplo, quem trabalha em shopping. Eu trabalhei em shopping, eu trabalhava das 10 às 4. Em outras vezes, eu trabalhava das 4 às 22 horas, às 10 horas. Eu tinha 6 horas corridas. Você não tem aquele intervalo de 2 horas. Quem trabalha 2 turnos, você pega a corrida com 15 minutos de intervalo. E a tendência é que nós tenhamos cada vez mais pessoas trabalhando em home office. A pandemia só acelerou algo que já ia acontecer. Nós vamos ter trabalhos intermitentes, nós vamos ter trabalhos por demanda. E da terceira revolução industrial para o que a gente considera como quarta, essa revolução
tecnológica, né, de um nível cada vez maior, a gente vai ter profissões que lidam com criatividade sendo cada vez mais bem remuneradas. E os trabalhos cada vez mais braçais e manuais, cada vez menos remunerados. Por quê? Porque a criatividade, ela pressupõe uma atividade majoritariamente humana. Já as atividades braçais, as máquinas vão conseguir fazer. Então, as atividades do futuro vão exigir uma capacidade de se tornar cada vez mais flexível, né, de se atualizar com mais frequência e entender que a sua profissão pode sumir em 20 anos e você precisa aprender uma nova. Né? A tal da resiliência, a capacidade de se adaptar. Isso é fundamental no futuro de trabalho de vocês, que nasceram numa época muito complicada. Boa, porque nós temos cada vez mais ferramentas para aprender, cada vez mais mecanismos para aprender e trabalhar, mas também nascemos numa época cada vez mais competitiva. Né? E antes, se você não estudava e não fazia muita coisa, você tinha trabalhos braçais para sobreviver. Hoje não tem mais isso. Inclusive no campo, a área rural ela é cada vez mais mecanizada. Então, até para trabalhar no campo, você vai precisar de um curso técnico para operar a máquina e saber mexer com drone, e saber um pouquinho de biologia e por aí vai. Né? Chegando aqui nas novas indústrias no terciário moderno. O papel da indústria na primeira e na segunda revolução industrial ele foi fundamental, ele era uma base de emprego muito grande. Não é que a indústria tenha perdido essa importância, mas ela deu uma diminuída no seu volume de trabalhadores, muito em função da mecanização das fábricas, e agora ela exige uma qualificação profissional muito maior. Né? Então, nós vamos ter cada vez mais pessoas trabalhando no setor industrial com alta qualificação profissional. E essa indústria ela tende a diminuir e aumentar a produtividade, tá bom? Hoje, a principal atividade industrial, a que concentra uma fatia crescente da renda nacional dos países desenvolvidos, é a indústria no sentido amplo. É a indústria que fabrica esse headphone, é a indústria que fabrica essa câmera, esse mouse, é a indústria que fabrica bens de consumo para o mundo inteiro. A probabilidade que isso aqui tenha sido feito na China, ou no mínimo na Ásia, é gigantesca. Mão de obra qualificada e abundante. E aqueles países que não se qualificam, não se profissionalizam, perdem as indústrias para esses países aqui. Né? Na área de informática, por exemplo, a produção de programas ou de aplicativos cada vez mais populares, que a gente chama de software, acabam gerando muito mais renda do que a produção agrícola, em muitos casos. E em países onde não se especializaram na produção de software, se especializaram na produção de hardware, né? Que são os periféricos, mouse, teclado, HD, SSD e por aí vai. Então, países como Índia têm um grande potencial para a produção de software e países como China têm um grande potencial para a produção de hardware. E nós aqui nos países periféricos, a gente acaba só consumindo esses produtos. Daí que smartphones no Brasil são tão caros, né? Daí que você comprar um game no Brasil é extremamente caro, enquanto outros países esses produtos são bem mais baratos, né? Então, a indústria que consome filme, game, música, ela vem sofrendo transformações. E, infelizmente, nós somos espectadores dessa transformação. E isso é o que coloca o Brasil como um país subdesenvolvido ainda. A gente precisa quebrar essas barreiras de espectador e passar a ser um agente ativo, um agente modificador e um agente transformador dessa indústria, tá? Chegando aqui, ó, a gente vai falar agora sobre Fordismo, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Modo de produção flexível. O Fordismo é um modo de produção vertical. O que é isso? No Fordismo, você produzia desde o pneu até os componentes elétricos do carro. Então, tudo o que tinha dentro de um carro era produzido pela Ford. Inclusive, a Ford chegou a instalar uma cidade aqui no Brasil, né, chamada Fordlândia, só para extrair látex, borracha, para o pneu dos seus carros. Só que é um sistema muito complexo, caro, burocrático. Daí a necessidade de você transformar esse modelo de produção vertical, de cima para baixo, tudo era fabricado na indústria, para um modo de produção mais flexível, chamado de modo de produção horizontal, que vai levar a gente ao modelo de produção terceirizado que vigora até hoje, né? Então, qualquer fábrica de carro hoje, ela não fabrica mais o pneu, ela compra o pneu pronto de uma outra fábrica. Os componentes elétricos vêm de uma outra fábrica e por aí vai. E você monta tudo isso numa fábrica de carro, modo de produção horizontal ou flexível, ou seja, de acordo com a necessidade daquela indústria, tá? A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Guardem esse termo aqui, just in time.
Se durante o Fordismo você acumulava grandes estoques, no Toyotismo você não acumula grandes estoques. Produção de just-in-time é produção em tempo. Eu vou produzir aquilo que eu vendo, aquilo que eu gasto, tá bom? Então, no Fordismo, a indústria ficava 24 horas produzindo, se não vendia, criava aquele estoque gigantesco. As crises do capitalismo criaram uma necessidade de mudar esse modelo de produção que Ford havia aprimorado de Taylor. E a Toyota, o toyotismo, começa a dizer, não, esse grande estoque gera prejuízo. Vamos começar a produzir de acordo com as vendas. Tá, professor, mas a Ford não percebeu que gerava prejuízo? Não, porque quando Ford criou o seu modelo, a indústria vendia horrores, o mercado era muito aquecido. Então, mesmo que se gerasse estoque, esse estoque seria vendido depois. Depois da crise de 29, né, as crises que sucederam ao capitalismo, a galera começou a perceber que não, esse modelo não era mais tão eficiente como foi no passado, certo? Descendo aqui, como é que era o consumo de energia desses modelos aí, né? Conforme a indústria foi avançando, a mecanização foi aprimorando, o consumo de energia foi aumentando. Hoje, quem mais consome água e energia, quem mais consome energia é a indústria, quem mais consome água é o agronegócio. Não as casas, não as residências. Esses são os dois últimos a consumir. Então, quando a gente fala numa produção industrial a larga escala, quanto maior a indústria, maior o consumo de energia. Então, quanto mais energia um país consome, mais desenvolvido ele é. E a principal fonte de energia de cada país determina o custo dessa matéria-prima, que é a energia. Daí a ideia de você multiplicar as várias formas. Então, ter uma fonte de energia sustentável, ter uma fonte de energia recorrente e de segurança é impedir não só que o seu celular deixe de ser carregado, mas é impedir que a produção industrial daquele país caia, certo? Mais para baixo aqui a gente vai ter uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, e aqui ele faz uma pergunta. Nós estamos rumo a uma sociedade em rede? Já estamos. Não estamos em rumo, nós já estamos numa sociedade em rede. O modelo de globalização é o quê? Sociedade em rede, mundo globalizado, mundo integrado. As pessoas vivem cada vez mais integradas. Hoje você abre o TikTok, que é um aplicativo chinês, que se usa mundialmente, e dentro desse TikTok você tem pessoas do mundo inteiro compartilhando experiências, um bocado de bobagem, mas também informações úteis, relevantes, engraçadas e por aí vai. Então, nós não estamos mais de maneira isolada há muito tempo. Então, essa sociedade em rede ela é uma realidade, para o bem e para o mal. Vocês devem lembrar, embora nós sejamos uma sociedade em rede, a globalização não atinge de maneira uniforme e igualitária todas as pessoas, povos e países. Como a gente viu antes, ela chega primeiro nos países desenvolvidos. Enquanto a Coreia do Sul já está testando 5G, o Brasil vai fazer o leilão de 5G ano que vem, para ter implantado lá para 22, 23. Olha que diferença. Isso se transforma em produtividade. Se os países desenvolvidos já têm a tecnologia, eles se tornam muito mais produtivos do que nós, que nesse momento estamos usando uma tecnologia que para eles já é obsoleta, tá? Então, a pergunta é essa. Aqui, ele vem falando dos grandes centros e ele toca num ponto chamado joint ventures. O que seriam essas joint ventures? No inglês seria união de risco, isto é, uma associação entre empresas, mas na verdade são conglomerados. Conglomerados de mídia, de produção. Então, por exemplo, quando você vai assistir um filme da Warner na HBO, você está consumindo produto do mesmo conglomerado. A AT&T, uma grande empresa de mídia dos Estados Unidos, que é dona da Warner, da HBO, certo? E aqui no Brasil tem a Turner, que também é deles. Então, você tem um grande conglomerado de mídia. Como nós temos um conglomerado de mídia nacional, que é o Grupo Globo. Então, você bota na Globo, você ouve a Rádio Globo, você acessa o G1, o Globoesporte.com, o Globoplay. São todos produtos de uma mesma empresa, uma joint venture, né? Um conglomerado. E a gente tem leis, que a gente chama de leis antitrust. O que seriam essas leis antitrust? São leis que proíbem que determinadas empresas se tornem donas de um segmento, para não virar um monopólio. Então, por exemplo, quando a Disney comprou a Fox, aqui no Brasil, ela obrigatoriamente vai ter que acabar com um dos canais de esportes, porque a ESPN já era da Disney, ela comprou a Fox, tem o Fox Sports. Ela só teria um concorrente, que era o grupo Globo do Sport TV. Então, o que é que o CAD faz?
você tem que se desfazer ou do Fox Sports ou do ESPN. Você tem que vender. Você não pode ser dono dos dois, para não se configurar um monopólio da produção industrial ou de conteúdo, seja lá do que for. O último tópico aqui envolve o papel da tecnologia e do ensino, que é o que a gente está vivenciando agora. Quanto maior o seu acesso à tecnologia, maior o seu desenvolvimento pessoal, ou pelo menos deveria ser. E quanto maior o seu acesso à tecnologia, maior a possibilidade de você se qualificar melhor, né? Mesmo com as aulas presenciais, você pode consumir produtos digitais que vão amplificar a sua qualidade de ensino de maneira presencial. Infelizmente, nem todos têm acesso. Nem todos têm um bom smartphone, nem todos têm um bom computador, nem todos têm banda larga. E aqueles que têm acabam saindo na frente daqueles que não têm. Por isso que o Brasil ainda não pode vigorar um sistema de meritocracia. As pessoas não partem do mesmo ponto, né? Essa falta de acesso à tecnologia, ela amplia as desigualdades aqui no Brasil e dificulta o combate à pobreza. Então, a gente precisa gerar renda para que todos tenham acesso a novas tecnologias, para que daí a gente passe a cobrar meritocracia, tá bom? Inclusive, quando a gente fala de acesso à biotecnologia, quanto maior o acesso à educação, maior o acesso à pesquisa. Quanto maior o acesso à pesquisa, mais fontes de renda e melhor a qualidade de vida daquele povo. A gente vai ter novos remédios, a gente vai criar próteses, a gente vai usar grafeno. Infelizmente, hoje é uma realidade que os outros países vão criar e a gente vai consumir. A gente falou, a gente está numa posição de consumidor de conteúdo e não de produtor, o que é bem ruim para a nossa sobrevivência. Tá? Aqui nós temos um mapinha falando sobre a produção de tecnologia. Onde está o Brasil? Nós somos um usuário dinâmico, não um líder da produção. Onde é que está a liderança? Nos países líderes ocidentais, Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá e Europa Ocidental. Esse mapinha ele não leva em consideração outras características. Aqui você tem que incluir a Índia e a China, que são grandes produtores de tecnologia recentemente. É porque esse mapinha aqui ele deve ser mais antigo. Deixa eu ver de quando ele é. 2011, faz quase uma década, né? Aqui tem o Vale do Silício, que seria aqui, ó, na Califórnia, que é a região que mais produz hoje, é onde está a sede da Apple, é onde está a sede da Microsoft, é onde as pessoas vão quando querem desenvolver tecnologia, aplicativos e por aí vai. O que também torna uma região muito cara e difícil de se morar, né? Então, o futuro é que as pessoas saiam de lá porque se tornou caro demais. Uma nova geografia das indústrias, que fala aí da mudança, basicamente. O que seria essa nova geografia das indústrias? Quando algumas indústrias vão abandonar o seu país de origem, buscando uma redução dos custos, mão de obra. Então, você teve várias indústrias que fugiram dos Estados Unidos e foram para a China, buscando uma redução da mão de obra. Isso implica numa diminuição da quantidade de vagas, né? E implica numa precarização do trabalho, porque você acaba tirando direitos, acaba diminuindo o salário para tentar manter essa indústria funcionando no seu país de origem. Quem sofreu muito com isso foram os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos perderam as suas indústrias para os países em desenvolvimento, principalmente a Ásia, os tigres asiáticos, como Filipinas, Indonésia, Coreia do Sul, e os grandes players do mundo das indústrias, como a China e a Índia, né? Então, países como o Japão sofreram muito, perderam, primeiro, por proximidade. Segundo, porque a mão de obra japonesa era mais qualificada e mais cara do que a mão de obra chinesa. Então, as fábricas migraram, né? E você tem uma nova reorganização, uma nova geografia, uma nova distribuição da indústria. Se antes a maioria das indústrias estavam concentradas nos países desenvolvidos, agora elas estão nos países em desenvolvimento, que no futuro podem perder essas fábricas para os países pobres da África ou da América Latina, se a mão de obra se tornar muito cara, né? Ao fim, tem uma atividadezinha que eu gostaria que vocês fizessem, façam no caderno essa, né? Marquem aqui a resposta e coloquem o porquê da resposta que vocês fizeram, tá? Para facilitar a nossa vida. E como eu prometi, aqui nós temos um resuminho dos modelos de produção. Começa com o Taylorismo. James Taylor é o cara que cria a ideia de divisão do trabalho, aumentar a produtividade através da divisão do trabalho. Outra coisa que ele cria é o controle de tempo. Então, você precisa executar uma determinada tarefa num determinado espaço de tempo, tá? Ele também especializou a galera numa determinada função. Então, você sabia o máximo daquela função que você desempenhava na fábrica.
E ele também criou a repetição de trabalho, aumentando assim a produção. Não confundam produção com produtividade. Aumentar a produtividade é uma coisa, aumentar a produção é outra. Tá? Resumindo, eu fabrico 100 caixas em 1 hora e tenho 10 funcionários. Para aumentar a produção, contrato mais 5 funcionários e aumentei em 50% a minha produção. Aumentar a produtividade, os mesmos 10 funcionários vão passar por um curso, uma capacitação, vão usar máquinas novas e vão fabricar mais caixas no mesmo espaço de tempo. Houve uma evolução da produtividade. Então, no século XXI, indústria 4.0, novas tecnologias, eu quero uma ampliação da produtividade e não da produção. Seguindo aí, nós vamos ter o modelo de produção fordista. Ford pega as ideias de Taylor e dá uma aprimorada. Joga aí uma esteira rolante, que você já deve ter visto lá no filme de Chaplin, Tempos Modernos. Esta esteira rolante, ela vai caracterizar muito o Fordismo, né? Porque as pessoas passam a trabalhar agora no ritmo das máquinas. Então, se Taylor tinha dividido a divisão do trabalho e controlado o tempo, Ford criou uma forma de fazer com que as pessoas cumprissem obrigatoriamente aquele tempo, já que as pessoas não ditavam mais o ritmo da produção, eram umas máquinas. Né? Houve um aumento da especialização da mão de obra, trabalho repetitivo e alienado, grandes estoques e produção em massa. Isso é Fordismo. Esteirinha rolando, controle de tempo, produção em massa, especialização em 1 hora e o esforço repetitivo. Né? Do Fordismo, a gente vai para o Toyotismo. A indústria percebeu que a maneira como se produzia não era mais eficiente e precisava se reinventar. Tá? Então, dentro das fábricas da Toyota, após as crises, eles vão ter agora o chamado just-in-time, produção de acordo com a demanda. Vendi 500 carros, vou produzir 500 carros e não criar grandes estoques. Surge no Japão, dentro das fábricas da Toyota, e se espalha pelo mundo. E lembre que esses modelos de produção, eles não ficam exclusivamente dentro das indústrias de carro. Eles surgem na indústria automobilística e se espalham por todos os outros segmentos de indústria, tá? Segunda característica do toyotismo, nós temos um aumento e a implementação de informática e robótica. Então, nós temos uma substituição da mão de obra humana pela mecanização. Dentro do toyotismo, nós temos uma expansão de novas tecnologias e de mecanização das fábricas. Introdução do just-in-time e um aumento do desemprego estrutural, já que eu estou substituindo a mão de obra humana pela mão de obra mecânica. Tá? E, mais recentemente, dos anos 2000 para cá, a gente vem entrando na onda do volvismo. Mais uma vez, fábrica de carro. Como é que funciona o volvismo? Nós aperfeiçoamos o investimento no trabalhador. Se lá no Fordismo ele só sabia fazer uma coisa, no Toyotismo ele agora fazia mais de uma coisa, no volvismo ele se especializou ainda mais, só que agora ele fica concentrado na fase final da produção. Então a montagem do carro, o grosso dessa indústria é feito pela máquina, só que o acabamento, o refino, o toque final é feito por um trabalhador humano para dar um ar de qualidade maior, né? É tanto que os carros da Volvo, carros mais caros, todo o toque final é humano, enquanto nos carros mais de entrada, né? Diria pobre, mas porque no Brasil quem tem carro não é pobre, infelizmente. Os carros de entrada, eles são todos feitos por máquinas, a pintura, você vai ver junta de solda, enfim, tem todo um acabamento de uma qualidade muito inferior do que os carros que são feitos, por exemplo, pela Volvo, que tem um acabamento muito melhor. Segundo, treinamento e aperfeiçoamento e a estrutura das equipes de trabalho também é diferente. No Taylorismo e no Fordismo, existia uma hierarquia dentro da fábrica muito complexa, que às vezes demorava para que as decisões fossem tomadas, não existia muito espaço para que as pessoas dessem a sua opinião, então meio que o modelo não mudava e não se aprimorava e a produtividade também não era compensada. Dentro do volvoísmo ou volvismo, não. Essa participação do trabalhador, né, desenvolvimento de novas tecnologias, novos métodos, ela é incentivada. Inclusive, você vai crescer profissionalmente a partir de novas ideias, novos modelos de produção, diminuição, corte de custos e por aí vai. Tá? Então, a gente encerra agora modelos de produção, indústria, e na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar sobre fontes de energia. Então, quarta-feira, não mais quinta, quarta-feira a gente vai ter um encontro online. Então, sugiro que vocês leiam todo o capítulo, anotem as dúvidas, resolvam os exercícios para a gente, no nosso encontro, a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Fiquem bem, tchau, tchau, até a próxima.